BD 5. Informação importante. Julho de 2018. BD cumprimenta-o com a paz no coração e a verdade do amor. A partir do momento em que você percebe claramente que não é esse corpo, nem o personagem, nem a história nas circunstâncias atuais da Terra, você é livre, mesmo que pense que perdeu o que viveu. Isso é inscrito e não pode ser reproduzido, mesmo que seja preciso fazer esforços. Mas quanto mais você se soltar, mais estará nessa única verdade. A liberdade não depende da sua consciência ou de qualquer outra percepção. Você passa por tudo isso para descobrir a si mesmo em sua verdade. É uma ação coletiva e planetária multidimensional, com respeito a todas as consciências, onde quer que estejam. E oferecendo assim, por seus meios, este espaço de resolução do antagonismo existente entre a consciência, seja ela qual for, e sua própria fonte, que nada tem a ver com a consciência. Vendo que, qualquer que seja a maneira de ver, viver ou sentir, traz essa liberdade. Mesmo se você não perceber imediatamente os efeitos além da experiência, eles aparecerão extremamente rápido, para o período atual em que vivemos na Terra. Não há mais portas, não há mais véus. Existem simplesmente os últimos jogos de consciência que permitem que eles se encontrem novamente, além de todo jogo, e antes de toda consciência. Você então vive o retorno à única consciência que apareceu na criação primordial, e o fato de encontrá-la novamente, faz você perceber que é mais do que a promessa e o juramento, e que permite a todos sem exceção, seja isso o que ainda se pensa, este último estado, que é o estado anterior à criação. Não há outras possibilidades, você não pode escapar, isso deve tranquilizar aqueles que ainda não sentem nada ou, melhor ainda, que estão em oposição, em confronto ou em contradição com o fato de estarem antes da consciência. Hoje, qualquer que seja seu ponto de vista, independentemente da sua experiência, e embora ele ainda esteja inserido, se posso dizer assim, nesta realidade tridimensional das circunstâncias coletivas, não há como negar, por mais tempo, a verdade de fato. Para aqueles de vocês que não vivem nada, é inútil fazer esforços, mas simplesmente ficar satisfeitos com a noção de boas-vindas, com paciência, com doçura, para vivê-la. Mesmo que pareça, até hoje, fora de alcance ou tão distante do que é vivo. Eu lhe lembro que, para viver o que você tem que viver aqui, não há lugar melhor do que onde você está. Eu também diria hoje que o jogo da inteligência da luz, através de seu personagem e suas histórias, criou as condições mais adequadas para viver isso. E acima de tudo, se hoje você se sente excluído ou muito longe dessa verdade que é única, seja razoável, seja doce consigo mesmo, com o seu mental, com a sua opinião, que liberte toda resistência, mesmo inconsciente, na experiência da verdade sua instalação. Veja, está ficando mais simples, nunca nos aproximamos assim. Desde que seja um momento coletivo ou não, que isso seja adiado em poucos dias ou semanas, garanto que não faz diferença alguma. Não pareça diferente ou anormal, mas pense, simplesmente, que a sua linha do tempo, ainda não aderiu, individualmente ao tempo zero. Não projete aspectos mais negativos, mesmo que você não viva nada. Devemos refletir sobre o significado de bem-vindo e não colocar o mental antes. Em relação ao processo que você chama de ressurreição coletiva, você não precisa de nenhuma ferramenta, não coloque nenhuma deficiência em seu personagem, porque o que você acha, não vai mudar nada. Seu momento virá de surpresa, no momento em que você tiver feito as nomeações anunciadas. Tudo ficará mais e mais evidente, muito mais fácil de vez em quando. Ocupem-se e não ruminem ou se desesperem, mas sejam tão calmos quanto possível. Pronto para receber. Há muitos irmãos e irmãs capazes de comer, ingerir, absorver em si mesmos.
Então, acolha internamente as pessoas ao seu redor e peça que elas também acolham você em seu interior. Não ponha nem tristeza, nem desespero, nem questione diante do princípio do acolhimento. Se você respeitar isso, não haverá logicamente após esses 3 dias de agendamento coletivo, ou seja, nos dias 8, 9 e 10 de julho, nenhuma outra possibilidade de não o viver. Exceto para aqueles que estão inseridos em uma história, em uma nova era, que estão esperando por um Salvador, ou algo do exterior. Eu confirmo que as condições experimentadas por toda a Terra, a partir de meados de julho, serão profundamente diferentes. Você notará em você, como em tudo, numerosos sinais, não da ressurreição, mas de numerosos sinais de um processo coletivo global que abrange tudo. A partir do meio deste mês, depois de nossa reunião coletiva, você poderá verificar mais uma vez uma maneira de acelerar o tempo e o evento. A ampliação de sinais de todas as áreas, tanto em você quanto na face do mundo, que fará qualquer que seja a data do evento coletivo, a impregnação coletiva do evento será muito real e cada vez mais concreta. Isso é somente por sinais, sonhos, o que tem sido vivido ou certos estados que anunciarão claramente, mais e mais, que algo sem precedentes é revelado. Ninguém pode ignorar sua experiência e seus sinais, estejam eles dentro, próximos ou em toda a Terra. É esta ruptura de equilíbrio ou homeóstase, se preferir, da consciência global planetária, que serão impactados pelo seu desempenho e sua ação que de alguma forma se precipita e desvelará você, e que os sinais estão no céu, e a Terra. Em suma, estamos em evidência, em poucos dias, antes de uma transformação muito grande, a revelação e a ressurreição, dando o último impulso ao processo. Você também pode ver, estando situado no seio de certas ilusões espirituais, que isso também vai tocar esses irmãos e irmãs. A graça não é reservada para poucos, não para milhares, não para milhões, mas diz respeito a todo o coletivo de consciência. Independentemente da alegria da ressurreição, você notará nos primeiros dias, apesar de tudo, mesmo sem viver ainda, um novo vento. Algo novo que vem para satisfazê-lo ou ferir suas convicções, talvez até mesmo falso. Tudo isso, sem dúvida, participa do processo em si. A partir destes dias, todos os meios são válidos e usados pela luz e sua inteligência para fazê-los redescobrir essa verdade absoluta. Basta nos deixarmos enlevados se não o vivemos, porque isso será artificial, mas na condição de recepção, para nos tornarmos receptores, no receptáculo deste incógnito. E esteja certo de que, assim que esta posição muito simples for aplicada, nada poderá permanecer fechado, oculto ou ausente. Então hoje, de uma maneira real e concreta, é definitivamente a sua capacidade de receber, sem condições, o que cria diretamente a realidade e a verdade do que sempre foi. Já dissemos. Não há mais véu. É indiscutível que, mesmo nas circunstâncias mais comuns, se você pensar em colocar uma séria noção ou absorver o outro em doçura à frente do que está vivendo em seu corpo, mesmo se fosse verdade e ligados a esta circunstância, isso vai acontecer literalmente a você em ultratemporalidade e reabsorver o que é vivido concretamente, no instante presente, confirmando que o passado e o futuro não existem. Isso significa que hoje, para si mesmo, que além de reabsorção ou provar a essência do ser, tem possibilidade imediata, se você está em causa, para fazer toda a influência do passado desaparecer, nem para os últimos momentos atrás ou qualquer hora que seja. Ou seja, que sua simples presença e sua simples consciência desse ato de acolhida e amor possibilitam a resolução no presente de todas as lembranças, de tudo que está por vir. Isso apoia a paz e, neste caso, você pode verificar a ação imediata, qualquer que seja o escopo que possamos considerar aqui e no exterior, pela ira do outro.
Você não reagiria, tendo incomodado você ao nível do plexo solar, e assim você teve a ideia de acolher essa pessoa, que se refere a uma testemunha não mencionada aqui, um irmão que estava zangado com outra irmã por não deixá-lo passar alguns itens em uma fila de supermercado. Você pode acolher, em cada circunstância do passado, não revivendo, mas suprimir no instante as consequências, quaisquer que sejam as situações do passado. Les Transformations. Tradução para o espanhol, direta desde o áudio. Idioma Inati. Revisão da tradução. Laura, para um mundo, com amor. Tradução do espanhol. Palma Neruda.